Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, sejam bem-vindos ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela, eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. E hoje eu chamei duas convidadas maravilhosas aqui para a gente falar um pouquinho sobre autoestima. E eu vou pedir para que elas mesmas se apresentem. Por favor, Ana, se apresente primeiro. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu amo essa introdução do podcast da Letícia. Adorei quando eu vi. Meu nome é Ana Claudino, eu tenho 30 anos, quase 31, sou geminiana, vou fazer aniversário semana que vem. Sou do Rio de Janeiro, na zona norte do Rio, suburbana. Sou uma sapatona preta, cis, e os meus pronomes são ela e dela. Eu sou apresentadora no canal Sapatão Amiga no YouTube, das redes Sapatão Amiga. Também tenho uma newsletter. E, enfim, tô aí pela vida, né? Faço mestrado em Políticas Públicas e Direitos Humanos. E se tudo der certo, eu termino esse mestrado esse ano. Eu espero voltar aqui ano que vem, convidada pela Letícia, falando que eu já sou mestre. Mandem boas energias. Com certeza, maravilhosa. E aqui também com a gente, Mafê, por favor, se apresente. Boa noite, né? Me chamam de Mafê. Meu nome é Maria Fernanda Mota. Eu tenho 33 anos. Sou uma mulher gorda, cis, sapatão. Sou moradora de Niterói. Eu também faço parte do podcast Imensa, né? A gente fala sobre ativismo gordo. E eu sou psicóloga, acho que formada já há mais ou menos uns 10 anos, psicóloga clínica esportiva. Trabalho muito assim, né, na clínica com as questões LGBTQIA+, trabalho com suicídio, com várias questões que a gente vai entrando um pouco por aí. Ai, muito bom. A gente vai falar de um assunto aqui muito interessante, mas eu gosto de fazer jogos, né? Quem escuta o Sapa Justa sabe. Eu acho que o jogo ajuda a gente se interagir melhor. E eu trouxe aqui um dos jogos mais queridos pelos ouvintes, mas não muito queridos por quem participa, tá? Já vou avisando. É um jogo muito simples. É o famoso Portas dos Desesperades. É assim, eu vou falar com vocês sempre 3 alternativas nas seguintes portas que eu vou declarar. E vocês têm que escolher uma delas. Ah, não quero nenhuma. Tem que escolher uma. Não pode fugir. Eu já aviso que todas as opções são horríveis, então você vai ter que escolher a menos pior. Pelo menos tá avisado. Tá avisado. E aí, a gente, para o povo conhecer, né? Em situações extremas, o que vocês escolheriam. Então vamos para a primeira porta. Aí eu pergunto para as duas qual que cada uma escolhe. Na primeira porta, você tem uma pessoa que te convida para dormir na casa dela, mas não te oferece nenhuma refeição. Estilo suecos, que é a polêmica que está tendo no Twitter agora, que você passa 48 horas na casa da pessoa, ela desce para jantar e não te oferece nem um suco de laranja. Na segunda porta, são 3 portas. Já começou Eita, assim. gente. Já começou a pedrada. Na segunda porta tem uma pessoa que só conversa com você no modo passivo-agressivo. É aquela pessoa que só fica dando tirada, né? Autoexplicativo essa aqui. E na terceira porta é uma pessoa que tá conversando com você no ao vivo, mas não sai do celular. Ela tá respondendo outra pessoa, tá vendo um TikTok, não tá prestando atenção em nada que você tá falando. Aí vocês têm que escolher uma dessas 3. A primeira, a segunda ou a terceira. Pera aí, a primeira é quem não te oferece comida. A segunda Isso. é a pessoa passiva-agressiva. E a terceira é a pessoa do TikTok. Tá sendo no celular, respondendo mensagem, não tá prestando atenção. Cara, isso tá muito difícil. Isso tá tipo Round 6. Ai, vai você, Mafê. Eu tô pensando aqui ainda. Tá, eu acho que eu vou... Olha, eu acho as 3 situações já aconteceram comigo. Eu tô tentando pensar qual foi menos pior, na real. Porque, de fato, assim, ficar sem água e sem comida, eu acho muito triste. Principalmente sem água. Quando você falou que nem um suco, eu realmente fiquei bem triste. Isso já aconteceu. Tipo, a casa de uma amiga, assim, que só tinha Coca-Cola. E eu não gosto, eu quero água, assim. Aí a pessoa nem ofereceu, falou nada.
Ó, já aviso que isso em Minas Gerais não acontece, não. Pode vir pra Ah, não, eu cá tô que ligada. a Minas gente, Gerais, a gente Minas oferece Gerais é comida. falou muito que vai bom. passar rapidinho, tem café da manhã, menina, É. tem? Tá, eu acho que é a pessoa do celular, cara. Acho que é a que menos, assim, me incomoda a beça. Mas eu prefiro do que ficar sem água e do que ficarem me agredindo, sendo passivo-agressivo, enchendo meu saco. Eu também vou na da pessoa do Pelo menos celular. a outra tá ignorando, enfim, assim, né? Dá pra lidar Dos ali com. males o pior, né? Pelo menos você não tá sendo agredida e você tem água e comida. Porque se ela te ignora no celular, você pode sair pra comer. Fala, tá bom. Exatamente. Verdade. A pessoa vai continuar falando aham, aham. Justíssimo. Eu concordo com vocês. Ó, vai ficando mais difícil, tá? Vamos para a segunda Ih. rodada. Na primeira porta tem um hétero top que fala com você a seguinte frase: Eu também sou lésbica. Eu já vi a cara de ódio das duas aqui quando eu contei. Na segunda porta tem uma tia que fica te perguntando sobre namoradinhos, filhos e construção familiar. Na terceira porta tem uma pessoa que critica a Lei Rouanet, mesmo não tendo a menor ideia de como que funciona a lei. Essas três pessoas maravilhosas. Olha, eu acho que eu iria na pessoa da Lei Rouanet. Porque eu posso mandar ela pra aquele lugar e ir embora. O heterotop não aconteceria comigo porque provavelmente eu nem daria chance pra uma pessoa dessa falar comigo. Não vai abrir a boca perto de mim. E aí, se eu tivesse uma tia assim, eu só não ia mais na casa dela. Então, assim, a única que sobra pra mim é a da Lei Rouanet. Olha, eu concordo com a Ana. Super concordo. Porque esses dias eu realmente não voltei mais pra casa e ainda apresentei a namorada, então. E o heterotop, de fato, também eu né, hoje em dia, assim, até com conversa e tal, até doeu que a garganta. Até trato Mas acho bem. que a última vez que eu ouvi isso foi novinho em boate, que aí você não tem muito pra onde fugir, né? A pessoa tá ali te enchendo a porcaria do saco. Aí esse também não quero não, porque pode rolar muito problema entre uma pessoa falando isso pra você, não comigo assim, mas enfim, em torno, uma pessoa mesmo causar um problema ali, né? Até um não causa um problema. Vou na Lei Rouanet também, porque Acho uma lidar com só uma ignorância ali, tá de boa. se da gente dá uma ignorada, vai embora, né? Falar, mas e a CPI a CPI do sertanejo, né? Que Você agora E o Gustavo Lima, hein? manda uma dessa e sai, né? E é isso. joga na deles, né? Aham. Muito bom. Então vamos aqui, eu vou parar de torturar vocês com esse jogo, mas a gente vai. Boa. A gente vai para a última porta aqui, para a última rodada, na verdade, né? Na primeira porta tem uma pessoa que é a pessoa militante de pauta única. Ela só se interessa de lutar por aquilo que diz respeito a ela mesma. Então, eu só me interesso no que me favorece. O resto do povo que se lasque, que não tem nada a ver com isso. Na segunda porta, é uma pessoa que ela só vai falar com você de trabalho. Só que o trabalho dela é muito chato. Deve ser tipo dados, da estatística. Tô inventando aqui o que é chato pra mim, sabe? Pode ser um heterotop de TI que fala de blockchain, criptomoeda o tempo todo. Isso. Gostei, Nossa, gostei tá mais da começando. sua versão. Vai falar sobre blockchain, criptomoeda. Metaverso, Ajudando a maltratar. Boa. cerveja artesanal, metaverso. Isso, nossa, já essa pessoa toda formulada. Pergunta de quais bandas você gosta. Tem que botar isso aí também, ó. E ainda vai meter nem Lula nem Bolsonaro, que esse tipo de pessoa também é isso. Nem Tá, um Lula nem pacote Bolsonaro. Terceira via. Muda, Brasil. Muito bom. Já fiquei com raiva dessa pessoa imaginária. E na última porta é aquela pessoa que só quer saber de você para pedir um favorzinho. Para você, você é uma fonte de possibilidades para o interesse dela, né? Tipo, ela só manda aquele oi, tudo bem, para te pedir alguma coisa, e é assim que essa pessoa é. Olha, eu iria na primeira pessoa da pauta única. Porque, enfim, pra mim, eu odeio essa terceira pessoa que isso suga a sua energia, isso suga a sua saúde, e esse tipo de gente só te puxa pra baixo, sabe? Então eu não iria de jeito nenhum. Eu já tive muitos problemas na minha vida de ter que aturar pessoas assim. Hoje em dia eu não aturo mais, né? Amém, retorno de Saturno. Então Sim. eu iria na primeira pessoa. Tá bom. E você, Mafê? Eu iria na primeira pessoa. A segunda pessoa é péssima.
E a terceira pessoa é um estorvo na nossa vida. Eu tô com raiva dessas pessoas que nem existem. Que a terceira pessoa Existem. do favorzinho é Existem, foda, né? assim, elas existem, todas elas, né? A pessoa do favorzinho também é foda, como a Ana falou, porque o favor é só pro outro, né? Não é via de mão dupla, nem nada, só tira de você. Então eu concordo aí, vou na primeira. Que a primeira, pelo menos, você escuta um papo chato e é isso aí, vida que segue, né? Verdade. Olha, eu fiz vocês passarem por essa tortura só pra gente rir um pouco mesmo. Mas eu achei que esse jogo caberia na pauta de autoestima, porque eu acho que influencia muito. Eu estava conversando com uma amiga minha outro dia sobre as pessoas que a gente deixa permanecer nas nossas vidas e como isso perpassa talvez pela essa falta de autoestima, né, se eu posso dizer assim, de que, cara, você não precisa aceitar certas coisas, né? O que vocês acham disso? Olha, eu concordo, até porque assim, cara, quando a gente vai pensar em autoestima, né, a gente precisa pensar que, assim, ela não é você conquistou a autoestima, pronto, acabou, né? Trabalhei isso, conquistei. Uhum. É uma coisa que você tem que ir cuidando, né? Não diria, é todo dia, né? Toda semana, sempre que você puder, senão também vira uma coisa muito imposta, né? Também não é bem assim, né? A gente tem É, que, né, se observar. E assim, é importante a gente tirar, assim, né? Ou até se preservar, ou fazer o que puder, assim, para reduzir os danos que essas pessoas causam, porque elas vão retroalimentando as nossas seguranças, né? Eu acho que eu sinto muito isso, assim, no dia a dia, mesmo sendo psicóloga, né? Trabalhando com pacientes, trabalhando comigo mesma. Quanto mais a gente fortalece a nossa autoestima, vão vir mais pessoas falando, né? Você vai chamando atenção, você vai. E é muito importante a gente se fortalecer no dia a dia e sim, se resguardar mesmo dessas pessoas, porque elas vão se minando, vão colocando dúvidas e falando coisas muito infundadas assim sobre a gente, e algumas até sabem, né, quais são os nossos pontos, né, assim, onde bate, onde dói. E tem pessoas que se utilizam disso quando vão brigar com a gente ou não, né, ou dão aquelas alfinetadas, né, aqueles colegas, né, aquela galera assim que não, né, a gente não tem que estar nesses espaços, né, porque tem que estar, para ser aceito, né. Como uma vez uma paciente minha falou, não, porque eu tenho que estar em tal lugar para ocupar. Eu falei, tá, mas a gente precisa ocupar onde dói, né? Você precisa estar retroalimentando aquilo dali. Por essas vias aí eu concordo bastante, assim. Eu achei muito importante isso que a Mafê falou a construção da autoestima, ela é diária, né? Porque vendem muito isso, a sociedade vende muito isso pra gente, né? Que a autoestima é um copo de água que você vai tomar e você não vai precisar tomar nunca mais, não vai precisar cuidar daquilo, né? E eu trabalho isso muito com a minha terapeuta e é uma coisa que ela fala muito pra mim, que nós também vivemos estações, assim como tem primavera, verão, outono, inverno, nós também vamos ter estações na nossa vida que a gente vai estar se sentindo gostosas, vai estar lá, nada me abala, tipo, superei meus traumas, boletos pagos, crushes a rodo, relacionamento estável, o que a pessoa quiser. E vai ter momentos que a gente vai estar lá no poço, assim, junto com a Samara, mais de longe, mais no fundo que a Samara, saca? Trazendo assim pra cultura pop. E é difícil entender. E que também tá tudo bem entender esses momentos da autoestima abalada, porque a sociedade ainda não é feita pra gente, sabe? A sociedade é heteronormativa, patriarcal, racista, LGBTfóbica, ela tá o tempo todo tentando cortar as nossas arestas, tentando moldar o nosso corpo para aquele padrão. E eu também concordo com a Mafê, né, que essa questão de ocupar todos os espaços precisa mesmo estar ali, sabe? Só por ocupar, para você tem que mudar a sua forma para caber numa forma que não permite seu tamanho, assim. E eu já passei isso muito na minha vida pessoal, de perceber que eu estava maior do que os lugares que eu estava me colocando, assim. Não sei se... Assim, eu estava mais expansiva do que antes, assim, né? Eu já não cabia. Aquele calçado já não me servia, sabe? Falando assim. E às vezes é importante a gente perceber e fechar esses ciclos, né? Eu acho que isso também vai ajudando a nossa autoestima, quando a gente percebe esses momentos. E também uma coisa que eu gosto muito de fazer é tirar, às vezes, um diazinho da semana só pra mim, sabe?
Eu gosto muito de hidratar meu cabelo, fazer skincare, ficar vendo minhas séries, jogando, off, né? Comendo uma comida gostosa, faxina a casa, aí a mística vai, passa incenso na casa toda. Então isso também é uma forma de cuidar da minha autoestima, do meu amor próprio, sabe? Eu acho que é muito por esse caminho, assim, né? De entender que é um cuidado diário com você mesma. Porque às vezes nós estamos às vezes doando muito da gente para o mundo externo e esquece da nossa própria casa, né? Que é o nosso corpo, a nossa mente, a nossa espiritualidade para quem tiver, né? E acho que é importante a gente cuidar da gente também, para poder cuidar dos outros. Eu gostei muito dessas coisas que vocês falaram de você não precisa ocupar todos os espaços. Para mim foi até me lembrou muito uma coisa que eu levei na minha terapia, que eu tava sempre com aquela sensação de não lugar, que eu trouxe muito da minha infância, e aí eu falei, cresci, sou uma adulta e eu continuo me sentindo sempre no não lugar. E a perspectiva que ela trouxe era que era bom eu estar no não lugar, porque eu não estava tentando mais me encaixar. E isso me conectou muito com a minha infância, que eu era mais confortável no não lugar, porque eu era muito mais característica assim, de ser vista como uma criança sapatão, então me chamavam muito assim. Uhum. E aí eu comecei a pensar, nossa, aquela Leticinha era muito massa. De enfrentar o mundo, né? De É. bater de É, frente, né? Isso que você falou, Letícia, eu já senti muito também de que eu era muito mais, às vezes, corajosa quando eu era mais novinha e eu não entendia muito mais coisa do que eu entendo hoje, a bagagem que eu tenho hoje, sabe? Mas eu era muito mais corajosa, muito mais, assim, marrenta. Tipo assim, eu tinha muito mais coisa para bater de frente com a vida, com as pessoas. Hoje em dia, às vezes, eu me pego nesse lugar também que você falou, tipo, caracas, vai tentando fugir dos confrontos, né? Dessas coisas assim. Assim, quando a gente fala do não lugar e dos confrontos, eu acho que isso também é uma experiência que vai perpassando muito não lugar. Essa experiência LGBT, né? Essa experiência dissidente também dos corpos, né? Não só LGBTQIA+, mas de todos os corpos que não se encaixam. Então, de fato, não lugar quando a gente é pequeno é muito mais confortável, porque a gente não conhece outro lugar, né? A gente ainda não conhece muitos outros lugares, a gente vai conhecendo enquanto é pequeno. Mas acho que também é uma experiência muito doida, até que eu lembro da infância do não lugar, porque é um não lugar com as pessoas te dizendo que você precisa ter um lugar, sim. né? E aí você não sabendo muito bem o que é isso, né? Assim, a gente vai sustentando um não lugar até onde a gente consegue também, né? E muitos de nós conseguimos até hoje, assim, né? Se manter de muitos modos em não lugares, entrando também em alguns lugares, né? E vendo que não era aquilo. Mas eu concordo com vocês, é uma experiência assim que ela perpassa por todos, que está nessa experiência dissidente, está no não lugar, e são não lugares extremamente diferentes, né? Uma coisa muito doida, assim. Porque, por exemplo, o seu não lugar em BH não foi o meu, né, assim, aqui em Niterói, não foi o dela, né? Foram vários não lugares aí que foram perpassando. Quantas de nós, assim, a gente queria caber, por exemplo, no futebol e não deixavam, né? E a gente tinha que entrar, sei lá, no vôlei, entrar no handball, entrar. Nossa, isso Que me lembrou seja, né? uma experiência da minha infância, que na minha escola, no meu ensino fundamental, né? Tinha aula de judô, era aquilo, né? Início dos anos 2000, né? Judô pro menino e balé e jazz pras meninas. Eu Clássico. não queria fazer isso, saca? Eu tive a sorte de ter uma avó, ela já é falecida, que ela sempre me incentivou a ser quem eu queria ser. Sabe, eu falo que a minha avó foi a primeira pessoa feminista que eu conheci, sem ela saber de fato que ela era feminista, sabe? Foi ela que percebeu, por exemplo, que eu não queria usar roupas assim para meninas, né, que me botavam um vestido, eu rasgava o vestido, né? E ela que começou a me levar na seção masculina das lojas, e ela falava assim para mim: roupa é unissex. Você não pode andar pelada. Roupa é unissex. E ela me incentivou muito a isso, desde de novinha. E quando eu falei com ela que eu queria entrar no judô, por exemplo, ela super me apoiou e foi tipo um auê assim na escola, sabe? Nossa, eu fui a primeira menina a entrar no judô da escola. E a questão do não lugar eu sempre tive, até hoje eu carrego na minha vida, sabe? E eu lembro muito dessa experiência como uma das primeiras do não lugar, né? De que eu queria fazer judô, mas judô não era pra menina, e quando eu fui a primeira menina, outras meninas vieram comigo, assim, tipo, a revolução na escola, saca? E foi muito interessante isso, assim.
E pra gente até hoje, isso de certa forma, esses não lugares afetam a nossa autoestima. Porque você é um corpo dissidente, como a Mafia falou. Então, o tempo todo ele sendo atacado como dissidente, fora da norma e tal. Como é que você vai ter autoestima? Como é que você constrói a sua autoestima se a gente, por exemplo, que todo mundo aqui é sapatona, né? A gente não tem muitas referências sapatonas, assim, igual as pessoas héteros, brancas têm, saca? É ainda muito difícil você crescer sem ter referências, sem você saber que a nossa história não é de agora, sabe? Eu acho muito importante essa questão, né? Que quando você tá no não lugar, te dá um caminho para você criar o seu próprio lugar. E eu tenho feito esse trabalho agora, né? De ir aos poucos e criando o meu lugar, assim. E não só comigo, mas com a minha comunidade, com as minhas amigas e tudo mais. Você falou um negócio que eu lembrei, por exemplo, do não lugar, que me chama a atenção. Que assim, eu acho que o primeiro no lugar de todo mundo é a roupa. Sim. Eu acho que é bem por aí. Demais. Que assim, você vê, eu vi algumas fotos assim de quando era pequena, porque minha mãe, pelo menos, ela não tinha muito assim de cor e tal. Mas eu via assim a diferença, né, de algumas roupas que ela ganhava e que ela comprava, né? Roupa que ganhava era tipo, podia ser azul, né? Roupa que fosse a que eu tava usando, mas as roupas que você comprava não, né? Que você comprava no vestido, um negócio, né? Um lacinho que eu não rasgava o vestido, mas o lacinho arrancava com certeza, aqueles bagulho na cabeça, né? Queria botar um tênis. Mas o vestido era mais difícil ele de estar arrancando, né? Porque a mãe botava de novo, brigava, batia, né? Aquelas coisas de antigamente, né? Mas acho que assim, uma primeira referência que eu lembro de não lugar é a roupa. Né? Não me obrigavam a colocar outras roupas assim que eu não queria, mas num determinado momento houve a pressão pela feminilização, assim, né? Tudo bem você andar com seu coturno, né? Mas Tem que ter um vestido. uma sainha, né? Uma maquiagem, um batom, né? Passa um lápis de olho pelo menos, né? Você não vai usar um decote? Eu ia comentar que eu tinha um estilo muito peculiar, porque eu queria blusas grandes e largas, né? E aí minha mãe não comprava, só que tinha blusa de vereador, de campanha do SESI. Então meu estilo era esse. Então, se vê as fotos, é tudo assim. Sei lá quem que era o deputado que tava tendo, era a roupa que eu usava. A roupa que ganhava, isso ela não deixa, mas eu ganhei Ela isso aí, não né? quis comprar pra mim, eu E usar geralmente isso. essas roupas, elas são, tipo, unissex, né? Então elas são tamanhos iguais, né? Sim. Maravilhosa. Você falou agora, por isso que ele mão de sapato acaba quando é criança usando muita roupa de esporte, muita. Sim. Porque ninguém pode reclamar, cara, sabe? A roupa de academia, né? Dessas coisas assim. A roupa é um marcador social até hoje pra gente, assim, né? E tem muito essa questão de falarem, porque a sapatão não é estilosa. Nós somos estilosas pra caramba, sabe? A questão é que as pessoas têm muito essa questão do padrão do que é esperado de um corpo que é dito uma mulher, né? De feminilidade. E a sapatão, ela tá indo para esse outro lugar, né? A gente tá criando os nossos lugares, né? Essa questão da roupa é muito cruel pra gente, assim, porque já cansei de perder trabalho, assim, tipo, quando eu ainda procurava trabalho no mercado formal, eu sou publicitária, né, esqueci de falar. Eu sempre esqueço desse detalhe de publicidade, às vezes até não dá de esquecer, né. Mas, enfim, Sei bem como é. Eu já perdi. Fui em entrevista de emprego, que quando ainda não vinham a minha cara, meu currículo era excelente. Mas quando eu chegava lá, sapatão, caminhoneira, não sei o quê, não, você não, que isso? Não pode, não sei o quê, não tá no perfil da empresa. E acaba que a gente sofre esse tempo todo esses ataques, assim, né? Eu lembro que quando o último emprego formal que eu tive antes de criar o Sapatão Amiga, eu era constantemente atacada na empresa porque, ela usa umas roupas estranhas. Teve até uma vez quando eu cortei o meu cabelo, eu tava dentro do elevador, eu botei o cabelo batidinho, um pouco mais baixo do que tá agora. Eu entrei no elevador para ir para casa e uma das funcionárias da administrativo, né, RH administrativo, chegou para mim no meu ouvido e falou: não faz isso mais não com o seu cabelo, tá? Não deixa seu cabelo mais curto assim não. E foi embora. Isso me deixava muito raivosa, porque enquanto isso, os homens héteros, cis na empresa, eles podiam ir do jeito que eles quisessem, né? E, enfim, essa questão da roupa, eu acho que é sempre uma batalha pra gente, sabe? Todos os dias. Principalmente quando você é mulher, ou cis, ou trans, né? Estão sempre em cima da gente esse olhar de nossa, você tem que, tudo bem ser sapatão, mas não precisa parecer um homem. Já cansei de ouvir essa frase a minha vida inteira. Desde criança.
Olha só, tá vendo? Não é pra ficar igual a ela, não. Ainda mais quando você é gorda. Nossa, Eu sim. já ouvi assim, sapatão tudo bem, agora sapatão gordo e caminhoneira, você tá de sacanagem, né? Tem Tipo assim, é uma condições. monstruosidade, né? Um monstro. É massacrante você ouvir isso desde pequeno. Eu, no meu caso, Ana, assim, eu ouvi tanto, foi tão massacrado, que lá para os 16 anos eu cedi, assim, né? Eu fui passando por um processo de Uhum, feminização pesado, dos 13 aos 16, 17, assim, sendo realmente massacrada. E eu falei da roupa de ginástica que minha resistência era essa, assim, a saída era uhum. essa. Vou usar Blusa de roupa de ginástica o dia futebol, inteiro, né? foda-se. É, blusa de futebol, eu no caso jogo rugby, muito uniforme de rugby, meião, né, e andando assim. E aí ninguém falava nada, né? Tipo, que era a sua roupa de. Não, não nada, né? Mas. Ó, falavam, né, mas, ó, você podia se vestir menos legging, né, eles implicavam com outras coisas, menos tênis, né, aí tipo, vou trabalhar, eu botava um salto, um negócio assim, beleza, né, ia mesclado. Só foi que você falou, rola, né, fui sofrendo esse processo aí, porque seja gorda, sapatão, como é que pegou lá pra você, assim, como é que ficou? Porque na minha cabeça isso ficou massacrado de um jeito que tiveram épocas que eu queria botar uma blusa assim, hoje em dia eu uso blusa assim, né, mais regata e tal, Uhum. quando eu era mais nova, chegou uma época que eu não conseguia colocar. Eu tinha as blusas, eu queria colocar, e assim, eu começava a chorar. Eu entrava em pânico, assim, vão perceber que o sapato tava de uma porrada, né? Que falam tudo isso, né? Uhum, sim. Na minha adolescência, eu passei um pouco por essa forçação de barra. Eu tentei, assim, né? Eu tentei, assim, entrar nesse corpo, assim, né? Tanto que teve até uma época que eu passei também por um programa de emagrecimento do plano de saúde que eu tinha, sei lá, 17 anos. Eu fui forçada a emagrecer, sabe? E as pessoas me elogiavam porque eu estava magra, mas eu estava magra porque eu estava com a minha saúde mental ferrada na época, porque ali eu já estava meio que. Eu me descobri sapatão com 20 anos na faculdade, né? Porque até então eu não tinha referência de nada LGBT, não tinha nada, nada assim. Lá pra, sei lá, 2008, 2009, eu não tinha ainda muitas essas coisas como hoje. Então, pra mim, eu me sentia muito sozinha, foi muito solitário. Tanto que eu tenho uma amiga, eu conheci ela nesse processo, né, que eu tava de transição, de me entender enquanto uma mulher sapatona. E ela falou, cara, eu acho muito foda o que você faz hoje, como você tá hoje, porque eu lembro que no início eu te via muito sozinha. E, cara, ela era hétero, sabe? Ela não tinha muito como me ajudar, assim. Ela ajudava como uma aliada. E pra mim, essa forçação de barra de entrar nessa feminilidade na adolescência foi muito forte. Principalmente porque, no meu caso, eu não sei como foi com vocês. A sociedade já me dizia sapatão quando eu nem sabia que eu era sapatão. Eu era criança. E a primeira vez que eu vi sapatão, eu achei que era, tipo, criança não, né? Tipo, pré-adolescente, tá? Não vou falar porque eu calçava 30, eu calço 39, né? E aí uma pessoa falou sapatão, eu achei que era porque meu pé era grande. Olha a minha inocência. E era o tempo todo, tipo assim, eu andava na rua e as pessoas apontavam pra mim, principalmente adolescente, né? E já aconteceu várias situações de eu ir no banheiro e às vezes até com a minha mãe. Uma vez a segurança foi atrás da gente, eu entrei no banheiro com a minha mãe. Era uma criança, cara, tipo, sei lá, tinha 6, 7 anos. Eu não tinha nem seios ainda e tal. Só que eu sempre, igual a Letícia, eu sempre gostei de andar muito com blusa larga. E pra minha família, a minha roupa não era uma questão, até porque minha avó, né, era escorpiana, então ela que mandava em tudo, ela comprava e ninguém dava um pio, ninguém falava um ai. Ela que me dava roupa ali, eu queria usar a roupa que ela falava, e isso tiveram todo mundo que calar a boca, saca? E aí a minha avó comprava minhas blusas largonas, e tipo assim, eu era uma criança, eu sempre gostei de cabelo curtinho, mas não desse tamanho, eu usava o cabelo aqui. Entrei no banheiro com a minha mãe, eu lembro disso até hoje. E aí a segurança veio atrás da gente e falou: seu filho não pode ficar aqui, ele já é muito grande pra ir no banheiro das mulheres. Deixa ele lá fora. Aí a minha mãe falou: não, é minha filha. A mulher na mesma hora ficou super sem graça, assim, pediu desculpa e foi embora. Eu tive sempre esse confronto de, não só de não lugar, mas essa questão que a Mafê falou da monstruosidade, de você é diferente, você é homem ou é mulher, sabe? Já cansei de ser parada na rua, gente que nem me conhece, tipo, você é homem ou mulher, quem você é, não sei o quê. E aí na adolescência, quando eu ainda tava ali me descobrindo, eu me forcei a entrar nesse lugar. E foi horrível. Não durou muito tempo também, como na Mafê. Aí com, sei lá, com 20 anos eu me descobri sapatão. No meu caso, ainda tem a questão do racismo, né? Que falavam do meu cabelo cacheado, que eu tinha que alisar o cabelo. Aí teve uma época que eu tentava alisar o cabelo. E durante muito tempo, se você pegar minhas fotos de 2003
até 2008, eu só usava cabelo preso no rabo de cavalo, o máximo possível para poder esconder meus cachos, porque ainda tinha essa questão no meu caso, né? Pô, tem que alisar esse cabelo. Então foi muito assim, né? Então por isso que eu sempre afirmo que a autoestima é uma luta diária, assim, pra gente. E aí eu sempre falo, é questão de você, dentro da sua rede de apoio, procurar terapia. Se você não pode pagar, tem terapias gratuitas, tem atendimentos em universidades, em todos os campos do Brasil, tem terapia a preço social, tem terapia coletiva, enfim. Tem os centros de acolhimento LGBT também das cidades. Isso tem também, é bom procurar. Então, assim, é uma luta diária, mas também não é algo impossível, né, gente? Também não quero levar o bad, sabe? Mas eu acho que é real também falar desses relatos, porque eu era muito sozinha, então eu achava que essas coisas aconteciam só comigo. Aí eu comecei a trocar com outras sapatonas, principalmente as caminhoneiras, as que são outra lesbianidade, né? Elas falando, cara, isso também acontecia comigo, que não sei o quê. E aí você não se sente sozinha, sabe? Vendo a Mafê falando, vendo a Letícia falando, e representa muito também, que eu vejo, caraca, isso também aconteceu com elas, né? Tinha que ter uma revista Capricho Sapatona, assim. Cara, eu acho que ia render, né? Pô, se você tá falando, tava lembrando do colégio que me cantavam pra mim a música Maria Sapatão. Meu nome é Maria Fernanda, né? Ficava Maria Sapatão, ficavam cantando. Nossa, sim. Porque quando eu era criança era isso, eu de bermudão. Gostava daquele tênis da Reboque preto, assim, né, da época. Ah, sei qual é. Aquele, ou All Star não tinha, que era caro a beça na época, né, só ganhando dos outros. Nossa, vocês também sofriam na educação física? Porque teve uma época que eu não queria de jeito nenhum botar a roupa das meninas na educação física. Eu ia falar isso depois também. Quando eu comecei a crescer os meus pelos, eu não queria me depilar, porque eu não via sentido. Uhum. Né? E a minha avó, né? Minha avó meio que, tá bom, se não quer, não vai. E nossa, como eu sofri na educação física, eu acho que era as piores aulas pra mim, e eu gostava de esporte, só que eu era, como você falou, não tem lugar no futebol, né? Isso aí. Eu não podia me sentir à vontade ali naquele espaço porque eu não me depilava. Aí todo mundo ficava falando assim, ai, por que você não se depila? Ai, que estranho, ai, mulher-homem, chamavam muito isso pra mim, mulher-homem. Sabe, mulher macho. Maria Homem também me chamava Maria bastante. Homem. Isso aí. Era muito isso. Eu lembro uma vez da escola, acho que eu devia ter uns 12 anos, que me chamaram de Maria Homem, eu fui lá e desci o cacete, meti a porrada. Isso. Crianças, não façam isso, por favor. Não recomendo. Hoje em dia não rola mais não, hein, galera? Aquela época era a lei da selva. Anos 90, 2000, Hoje em dia vocês vão ser canceladas no Twitter se fizerem isso. Isso aí, né? Mas o que eu lembro é que foi a resposta da coordenadora ou da professora, que aí eu fui levar o caso lá, o que aconteceu? Tava me chamando de Maria Homem, eu fui lá e meti o soco, né? Foi isso o resumo da obra. Eu falei, mas se você fizer isso, aí você vai dar motivo para te chamarem assim. Aí eu fiquei assim, eu não tenho saída, né? Queria bater também na professora. Depois dessa, cabia. Não, isso é muito complicado. A minha sorte, assim, que durante a minha adolescência eu sempre fui parruda, assim, né? Eu comecei a engordar mais com os meus 18, assim, que eu comecei a ficar gorda mesmo. Mas até a minha adolescência eu sempre fui forte. Então a minha sorte é que as pessoas tinham medo de falar na minha cara. Só que assim, eu era super inocente, eu era super inofensiva, as pessoas não tinham ideia, mas a minha cara, e eu acho que aí também no meu caso entra a construção do racismo, de olhar para corpos negros como possíveis corpos de violência, né, que vão ser agressores e agressoras, as pessoas não se metiam comigo, então era muito do cochicho. Enquanto eu ainda estava na escola, tinha uma menina, eu era do 3º ano do ensino médio, e a menina estava no 2º. E aí eu lembro que inventaram um boato sobre aquela menina, só porque ela era sapatona e gótica. Começaram a falar que eu estudava no colégio católico, olha só, né? E começaram a falar que a garota era satanista, ela pegava mulheres para sacrifício, uma coisa assim, sabe? E ninguém chegava perto da garota. E aí, depois de uns anos, né, tipo, acho que eu saí da escola em 2009, aí em 2012 eu encontrei essa menina super feliz, assim, na boate, em festa alternativa, né, porque ainda não tinha, assim, festa claramente LGBT, aqui no Rio, assim, a Mafê deve conhecer, tipo, Teatro Odisseia, saca, ali, ia muito ali no Odisseia e tal, na Tequila, essas coisas assim. Cine Ideal. Aí encontrei essa menina super feliz lá. Aí depois no Face ela veio falar comigo. Ela falou, Ana, que bom te ver bem. Porque naquela época tinha uma menina que ela falava
espalhava pra todo mundo também que você era sapatão, pra ninguém ficar perto de você. Só que, assim, como eu sempre fui assim, né, Lu em Ares, ótimo. Lu em Ares, assim, né, as pessoas não obedeciam a garota e me respeitavam até certo ponto. Mas óbvio que sempre ficava aquela coisa do cochicho, né? Apontando. Mas chegar de frente, igual faziam com vocês, ninguém fazia isso comigo. Mas eu acho que se fizesse, eu ia só chorar naquela época. Eu não ia descer a porrada, não. Comigo falava, eu não descia porrada, porque quando falavam pra mim, eu era menor. Eu era bem mais nova, acho que foi dos 6, 5, acho que até os 10, 12, que eu ouvi bastante isso. Aí até uns 13, mais ou menos, 14, ouvi muito menos, foi outro tipo de bullying. Foi porque, tipo assim, foi como você falou, eu era grande também, eu não era gorda, mas as pessoas me massacravam dizendo que eu era gorda. Ah, sempre Gorda, isso. gorda. É. E principalmente porque, por exemplo, no meu caso lá na educação física, eu queria usar calça de tectel, mas nem a calça de tectel dos meninos e nem a calça das meninas, que era de lycra, cabia em mim, porque a de lycra virava um shortinho de cocota, eu ficava com a polpa da bunda de fora, eu era grandona, né? Ficava com a coxa, né? Te Aquela entendo. coisa, a polpa da bunda, eu criança. Aí, cara, eu fiz um escarcéu lá, eu falei, eu vou vir com a bermuda que eu quiser, e aí eu consegui meter uma bermuda de lycra, assim, mas também eu só andava de bermudão. Aí eu consegui isso. Aí lá eles começaram a dar uma apaziguada. O colégio me fez mesclar a roupa, né? E aí, a partir dos 13, eu comecei a sofrer a pressão que você falou, assim, pra feminilização. Aí eu apareci com o namorado. Nossa, isso aí eu não tive. Eu apareci com o namorado, de quase 14 anos. Mas durou um ano, que aí depois de um ano Já se assumiu, né? Já se já me entendeu. assumi, 14, é. Glória a Daisy. Não foi a melhor coisa da vida, né? Muito trauma, assim, também. Se assumir muito cedo é muito complicado. E a pior parte foi o colégio mesmo, né? Porque, assim, eu confirmei os rumores da galera e é isso, né? Apareceu com a namorada na cara de todo mundo e foda-se. E a sua namorada era da sua escola ou era de outra escola? Não, era de outra escola. Eu aqui em Niterói, por exemplo, eu moro no que eles falam região oceânica, né? Eu morava em Itaipu, na época, que não Sim, tinha nada. conheço. E eu ficava lá, né? E minha namorada era de Caraí. Então, ela aparecia lá. E aí eles souberam que eu tava namorando com uma menina assim, a menina apareceu pra me buscar e foi isso. Eu não falei nada pra ninguém. Um monte de gente parou de falar comigo. Isso Aí se acontece. confirmou, né? Aí foi aquela parada toda. E isso, eu imagino que eu não passei por essa situação, porque no colégio, é isso que eu falei, eu não era assumida, eu não entendia. Então a sociedade me colocou como sapatão, sem eu nem saber que é isso, saca? Tanto que quem, assim, me tirou do armário, eu tenho muita essa resistência com tirar a pessoa do armário. Eu acho que sair do armário tem que ser um processo que a pessoa decide quando, pra ela, tá de boa sair do armário, porque cada uma entende suas dores, entende seus limites. Ainda tem gente que depende dos pais ou de alguém pra... Então não pode meter o louco, isso aí, né? E aí, enfim, eu tinha 20 anos e uma sapatona da faculdade de publicidade, ela era bem mais velha que eu, já rodada, né? Tipo assim, caminhoneira zona, não sei o quê. Ela falou pra mim, pô, Ana, você é sapatão. Ela falou pra mim isso, eu falei, quê? Só que ela falou assim, você é sapatão, cara, tu não tá vendo que não sei o quê? E foi ali que eu comecei, assim, muito mal, assim, pesquisar no Google, né? Porque naquela época tinha, sei lá, só o canal das Bi e o Põe na Roda, assim, no YouTube. Só tinha o canal das Bi, verdade. Né, eu fui no canal das Bi, aí vi um vídeo lá, acho que era um vídeo sobre sapatão. Aí eu fui ver o que era aquilo. Aí eu comecei a pesquisar. Aí foi na faculdade que publicidade, a norma é você... O normal é você ser LGBT, né? Quando você é hétero, você é cota. Né? Assim, eu tive a sorte de entrar num curso que as pessoas são mais abertas dessa questão LGBT. Então eu tive mais contato com outras pessoas LGBT, que ali no meu mundinho da escola, disso, daquilo eu não tinha. Mas pra mim foi muito ruim isso, assim, porque enquanto eu não tava ali sabendo, eu tive muito essa questão. Eu ficava muito sem olhar pra nada, porque eu olhava pros meninos como amigos, eu queria jogar bola, eu queria, tipo, por um tempo ser como eles, pra poder ter a liberdade deles de andar sem camisa, jogar futebol, se vestir de qualquer jeito. Os bons anos, né? E a gente fica um tempão nessa questão, né? De tipo, cara, esses meninos podem, eu não posso. E eu só consegui essa liberdade dentro da minha casa. Porque dentro da minha casa, a minha avó, ela criou, eu fui criada pelos meus avós, né? E tenho 2 primos que são são filhos da irmã da minha mãe, que são muito próximos a mim até hoje, assim, né?
E aí a minha avó tratava, são eu, uma prima e um primo, né? Eles são mais novos. Os três eram tratados iguais, assim, não tinha tipo, era todo mundo igual. Então dentro da minha casa eu tinha essa liberdade de ser quem eu quisesse ser. Até mesmo de andar sem camisa, assim, antes de eu desenvolver seios e tal, dentro de casa, a minha avó deixava eu andar sem camisa, soltar pipa, jogar bola, tudo dentro da minha casa. Aí eu imagino que a minha avó deve ter percebido que eu era sapatão e ela me deixava dentro de casa porque ela sabia que aqui eu tava protegida. Tanto que na rua, eu não podia ir muito na rua, assim, né? Ela tinha muito esse controle. Então acho que ela se ligou ali, né? E pelo menos dentro da casa dela, eu tava protegida, eu podia ser isso, assim. Isso é bem cruel, assim, né? A Mafê falou sobre a questão do namorado, né? Eu nunca tive namorado, assim. Eu beijei um cara, assim, quando eu tinha 18 anos, eu realmente confirmou que eu não gostava de meninos, né? Mas bom pra você que você já confirmou na primeira. Eu fui pra casa escovar os dentes. Arrasou. Gente, eu basicamente eu usei ele, assim, né? Tipo assim, sendo bem honesta, eu falei, olha só, eu inventei uma história, James é foda, né? Eu inventei uma história pra ele que estava apaixonada, aí o garoto veio, né? Ele fazia academia comigo e tal. Gente. O menino veio, vamos sair, não sei o que, a gente foi dar uma voltinha aqui no bairro. Aí a gente se beijou, eu falei, tá, vou embora pra casa. Vou embora. Aí saí andando, ele foi atrás de mim e ficou assim. Aí eu falei, ele, não sei o que, vem me beijar de novo. Eu falei, não, vou embora, valeu? Aí eu fui pra casa e sumi, assim, por um tempo. Aí depois falei pra ele, cara, nada a ver, gente, vamos ser amigos. Eu fui sapalixo. Eu fiquei com muitos homens, tipo, namorei um que era um mês e meio, só que eu achava que era super normal eu ficar, não gostar de nenhum e não querer transar com nenhum. Eu achava que eu ficava mais por ego. Hoje em dia eu penso, tipo, me fazia bem, e aí eu cortava aquilo rapidamente. Eu lembro de uma vez que minha amiga estava numa festa e ela foi ficar com um cara e perguntou pra ele: Você já ficou com alguém hoje? Aí ele: Fiquei com uma menina alta aí, mas ela não me deu bola nenhuma, saiu rápido. Aí ele: Você ficou com a minha amiga, Letícia. Aí, já até Então era sabia. e aí era eu mesma. Então, eu fazia esse estilo, mas não passava. Porque a gente também não pensa nisso, né? Povo, você sabia desde cedo que você tinha atração por mulheres? Eu não sabia. Eu não sabia o que eu sentia. Eu sentia todas essas coisas de querer fazer coisas que não me deixavam fazer, de vir me vestir, mas eu nem sabia que teria essa possibilidade de gostar de mulher. Pois é. Eu acho que é isso, assim, né? E cada sapatona ou cada pessoa LGBTQI vai ter uma experiência diferente, assim, né? Que vai ter coisas, assim, em comum, e sempre essa questão de ser dissidente, do não lugar, do não pertencimento, de ser excluído da sociedade, mas que cada pessoa vai ter o seu tempo ali para se entender. E acontece demais, assim, de num primeiro momento a pessoa se entender, por exemplo, como sapatão, aí depois se descobrir bi, aí depois se descobrir pan. E muita gente fica meio receosa de assumir depois, assim. Uhum. Né? E a gente fala, galera, tudo bem, É né? fluido, Assim, né? as coisas Sexualidade. mudam, tá de boa, exatamente. Por exemplo, tinha uma amiga que ela. E amiga não, minha ex-mulher, ela ficava boladona. Por isso que eu lembrei do canal das bi, porque assim, eu falei, eu me assumi cedo. E eu entendi muito cedo, por exemplo, meu primeiro namorado, né? Usei mesmo ele sabendo disso depois. Ele me tirou no armário e eu aceitei a situação, né? E já até pegando aqui o gancho, porque é isso, eu me botei numa situação que não necessariamente eu estava afim de namorar com o cara. Não foi a pior coisa do mundo, foi complicado, né? Foi difícil, né? Ele me tirou do armário, ele era ciumento, maluco. Aquelas coisas, tentou mandar na roupa, né? O processo de feminização foi pesado ali. Mas é isso, assim, né? No final a gente usa a pessoa e é isso. E assim, por conta disso... Errado não tá. Verdade, ué. né? Ele também me usou, né? Ué. Então, assim, aí, cara, eu transei por um tempão. Eu entendi, por exemplo, no meu caso, que o problema não era ali transar. O lance era namorar. Eu não queria namorar o cara, Era eu não queria responder aturar o um homem, cara. né? Tipo, aturar um homem. Sabe? Tipo, era esquisito, porque eu queria até transar com ele. Transava, e aí depois eu não queria. Ele queria me abraçar, queria ficar beijando, eu não queria. Eu fiquei, não, cara. E eu sempre achava até que eu era meio fria. Assim, não, acho que eu sou meio fria mesmo, né? Quando ela falou de signo, então, eu sou virginiana, né? O pessoal fala que eu sou, né, meio gelada, meio... Né? Não, vamos fazer de tudo, vamos. A gente faz de tudo. Vamos ficar de abraço? Não sei, né? Vamos ver.
Só que não, né? A primeira menina que eu beijei, eu fiquei ensandecida, assim, níveis que eu virei e falei, gente, isso existe? Ai, meu Deus, o que é isso? Né? Ai, o que tá subindo aqui? Foi Uai. só um beijo, É. né? Muito louco. É muito louco quando acontece o primeiro, né? E eu fiquei, sim, muito confusa, porque eu aceitei namorar ele até porque era preconceito mesmo comigo, né? Internalizado, né? Assim, A gente também tem muito exatamente. isso. A gente internaliza muito, que você fica pensando, cara, mas como assim, né? Você tá falando assim. Aí o canal das Bi que eu lembrei, a minha ex-mulher, ela assim, foi tão importante na época o canal das Bi, porque né, falando de mim, eu tinha certeza da minha sexualidade. Eu sei de onde tá o meu tesão. Né? É muito difícil, é muito difícil, assim, eu ter dúvida de que quando eu beijo ou olho uma mulher, né, ainda se for uma mulher que eu tô atraída, né, eu, por exemplo, sou uma pessoa bem sexual, eu fico na hora, né, assim, sobe um arrepio, eu fico, gente, eu já fico mal, assim, eu passo mal, eu sou dessa que passa mal, se eu tivesse falando, gente, tô passando mal, Vai passar né, se eu tô passando mal, eu passo mal, e assim, com o homem não Adoro. acontecia de passar mal, né, e na época, por exemplo, eu entendi, né, namorando com um homem, que eu não tenho questões com penetração. E eu, desde a primeira vez que eu transei com mulher, né, eu já sabia que eu não tinha, mas demorou, assim, umas duas namoradas, assim, para eu começar, pelo menos, a pedir, né, fala, poxa, né, quando a gente transar, né, assim, você quer ser ativa, né, então, vou fazer uma outra parada, né, não só eu ser ativa, enfim, né, aquelas coisas que a gente vai começando a entender. E aí, eu tinha muita vergonha, às vezes, de pedir, porque muitas das meninas questionavam a minha sexualidade, né? Porque eu lembro que antigamente era muito complicado ainda também toda essa questão, né? De penetração, não penetração. E eu lembro que a minha ex, por exemplo, ela ficava muito confusa com relação a isso. E tinha vezes que ela falava, você gosta de penetração, então você é bi. Você não é sapatão. Né? Ela tinha um pouco dessa visão na época. E foi muito. E muitas meninas, muitas vezes eu ouvi isso quando eu era mais nova, sabe? Não só eu, muita gente ficava muito confusa com relação à sexualidade, o que era possível ou não no sexo, sapatão, até as próprias, sabe? Um processo muito forte de desvalidação da gente, que isso está dentro da gente, a gente faz isso com a pessoa que está com a gente, isso vai replicando e vai Eu virando falava isso absurdo. pra ela, eu falava, cara, mas assim, né, aqui eu não tô botando ali o falo em questão, é você que tá me pegando. Né, você tem peito, né, tem vagina, sabe? E vai tirar isso daqui e vai ter. E aí, na época, ela ficava muito confusa, ela estava confusa também com relação a ela em algumas coisas. E o canal das Bi, eu lembro da importância na época. Porque a galera começou a falar de um modo mais desenrolado que eu falava para ela. Só que, porra, eu sou mulher dela, já era mulher dela há 4 anos, 5 anos, quando começou um pouco dessa dúvida, né, dessa implicância. Né, assim, não da implicância, mas dessa confusão, né, assim, Questionamento, né, tava dela. confusa, exatamente. E o canal das Bi foi importantíssimo, porque eram outras pessoas falando, né, sobre sexualidade, né, sobre lesbianidade, sobre sexo, sobre vários tipos, né, vários modos, né, de sexo sapatão. As pessoas podem transar de muitos modos, Sim. galera. Né, eu falava pra ela, não, amor, eu sei que você não gosta disso ou daquilo, né, não gosta que toque aqui, ali, beleza, né, eu respeito, olha, mas eu gosto disso e daquilo, e não sou menos sapatão do que você, né. Eu acho muito importante isso. Eu defendo várias lesbianidades. Eu defendo muito a pluralidade das coisas. No outro dia eu vi um vídeo da Yurias, né, que é aquela cantora trans, acho que é Yurias que se fala. Urias, eu acho. Urias. E ela estava falando que a gente não pensa também que dentro da comunidade LGBTQI nós temos pessoas héteros sexuais. E aí quando ela falou isso, tipo, na minha cabeça eu falei, caraca, é verdade, porque tem pessoas trans que são da nossa comunidade que se não se identificam e que se identificam como heterossexuais, mas estão na nossa comunidade, sabe? E aí, por isso que eu sempre defendo essa questão da diversidade, de várias lesbianidades, jeitos de ser lésbica, né? E acho que, para nós três aqui, ouvindo a experiência de vocês também, que bate muito com a minha, quando nós somos dissidentes também dentro da nossa própria comunidade, é muito mais ladeira abaixo, assim, sabe? Quando a gente não é aquelas Wesley sapadrão do TikTok hoje em dia, né? Que elas
Porque, tipo assim, é isso, assim, eu tive muito essa solidão, mesmo quando eu comecei a me entender como sapatona, né, eu tenho essa questão, eu era magra, assim, não era, tipo, eu não era gorda, eu era mais magra e tal, mas eu era uma mulher negra ainda, então eu tive muito essa questão eu era uma mulher negra sapatona, caminhoneira, né, como fala, e eu tive muito essa questão da solidão também, quando eu comecei, e eu só fui ter minha primeira namorada com 23 anos, eu só fui fazer sexo pela primeira vez com 23 anos de idade. E foi uma outra menina negra também, que estava se descobrindo e tudo mais. Porque eu lembro que quando eu fui fazer publicidade, né? Eu falei da questão dos LGBTs, que se você ser hétero é tipo cota, né? E mesmo ali dentro da faculdade, mesmo com várias sapatonas ali dentro, nenhuma olhava pra mim, saca? Porque eu não era o padrão que elas estavam querendo. Eu não era quem elas... Tipo assim, tipo, aquela lá do... Orange Daniel Black, esqueci o nome dela. Ruby Rose. Ah, Eu não era uma Ruby Pô, Rose. aquela dali tu pegou o supra-sumo do padrão, Tipo porra. assim, mas era isso naquela época, saca? Porque não tinha. Naquela época e antes, por causa do inferno do DL Word, Nossa, vamos ser sim, uma sinceros. Shane, Shane, né? nossa. A Shane, que por Shane. um lado eu olhava e falava, caralho, né? As outras sapatões que eu tinha visto eram aquelas, né? Acho que foi um filme da Ellen DeGeneres, né? Com a Michelle Pfeiffer, umas outras coisas assim. Mas, cara, você já viu mulher daquele jeito, amiga? E se viu alguma falou com você? Eu nunca vi DL World, eu nunca tive interesse em ver, né? Mas lá em 2012, 2013, quando eu tava na Quando a gente é faculdade, criança faz muita merda, Ana. 2012, 2013 ali, eu passava isso muito por mim, dessa negação de afeto, sabe? E falando na questão de uma situação que você já se colocou, eu me colocava muito nesse lugar e de achar que eu também não merecia afeto. Então, durante um tempo, assim, até eu encontrar a minha primeira namorada, hoje em dia eu já tô no meu segundo namoro e tal, há 6 anos quase, né? Mas até eu encontrar minha primeira namorada, cara, eu fiquei muito nesse lugar de frieza, sabe? Então eu lembro que na época eu me escondia muito em literatura beatnik, tipo, em Bukowski, assim, eu ia ler os caras russos, assim, Dostoiévski. Eu me escondia muito na ficção, assim, para tentar ser uma pessoa fria, saca? E eu era ali uma pessoa que estava querendo afeto e dar afeto, mas a sociedade achava que eu não era digna de receber afeto. Então, durante muito tempo, eu me forcei a estar nesse lugar, sei lá, eu tinha 21 anos, sabe? Eu me forcei a estar nesse lugar de, tudo bem, vou ficar uma pessoa fria, que não sei o quê. E fiquei durante um tempo até perceber que aquele lugar também não era para mim, que eu merecia afeto. Mas foi muito difícil, assim, vocês falaram das questões de não entenderem, né, a sapatonice de vocês, né, e tal, a Mafê falou. E é muito isso, assim, a gente tem que também lidar com os problemas dentro da nossa comunidade, saca? Que são as pessoas que deveriam acolher a gente, e a gente às vezes não... Era isso que eu ia falar agora também. A gente não Que consegue, você estava cara. falando disso, desse espaço aí de não se entender enquanto merecedora de amor. Eu posso ter me assumido com 14, mas eu só entendi que eu merecia amor com 19, com 20. Olha quantos anos de desafeto, sabe? Quantos anos também me colocando em situações, ficando com mulheres assim que não gostavam de mim, né? Ouvindo coisas horríveis, sabe? Ouvindo coisas horríveis. E foi tão doido que a primeira mulher que eu realmente me apaixonei e amei, a gente só ficou 3 meses. E assim, hoje em dia eu entendo porque foi meu primeiro amor, porque foi a primeira pessoa que realmente me viu. Ela me viu, eu vi ela, né? Eu a vi. A partir dali foi uma outra história, né? A gente não seguiu, Uhum. mas foi uma outra história para mim também, uma outra construção, muito doido. Você está falando de lugares que a gente se coloca, eu lembrei de uma situação que você está falando de desamor total. Uhum. Acho que foi uma só padrão que deu assim em cima de mim, aí eu aceitei, óbvio, né? Aceitei, né? Novinha, falei, não, vamos lá. Ela vinha na minha casa, ela morava perto, ela ficava comigo, né, de tarde, né, transava e tal, e foi assim por 1 mês, 2 meses. Um belo dia a gente se encontrou no bar, né, presença dos amigos. E aí eu fui dar um selinho nela, ela virou, que isso? Não, sai daqui, nada a ver. A gente nem tá ficando, e a gente tinha se transado 3 dias atrás. Caraca. E aí eu saí um pouco de perto e eu vi ela, né, comentando, né, com a galerinha dela, padrão, né,
A galera LGBT padrão dela, assim, que isso, não fico com gorda escrota, assim, não, nada a ver. Mulher mal gorda, escrota. Puta que Que pariu. Eu nem era isso? gorda, tá, galera? Eu só era uma mulher fora do padrão, assim, bem alta, bem grande. Porra, eu não sou enorme, não tenho 1,80, mas eu tenho 75, 76, né? Tipo, sempre fiz esporte, jogava rugby na época. E eu ouvia isso, sabe? E aí você vai acreditando, porque não é só uma, né? Outra, por exemplo, uma vez que eu fiquei 2, 3 meses, ela era maneira, e aquela pessoa que vai te cozinhando, sabe? Ou não só te cozinhando, mas te usa pra fazer ciúme nas outras. Era dessas Ou pessoas. te usa pra nutrir algum ego ferido por causa da ex. Isso Exatamente, aconteceu exatamente. Ou comigo. causar briga Ah, sim. também, né? Do tipo, às vezes a mulher tava na boate, ela vinha só falar comigo do tipo, oi, e depois eu descobria que falou pra mulher que eu dei em cima. Ah, claro. Não, isso acontece muito. Porque os nossos corpos, quando ele é como a Mafia falou, principalmente quando a gente é sapatona gorda, ao mesmo tempo que são dois caminhos que eu percebo na minha trajetória. Ou rola uma hipersexualização, que acha que a gente é ativona, que vai comer e fazer acontecer. Isso aí. Lá, aí elas. A gente que tem que É, chegar, a gente. fica esperando você É, chegar. a gente que tem que chegar. E se chegar, tem que ser a ativona que vai fazer acontecer, não sei o quê. Ou você vai ter o apelo sexual de uma porta, sabe? Isso A aí. pessoa nem vai te olhar, vai ver um vulto, assim. Aí é você. Esse Ou lugar. você é sua amiga. É, ou Né? amiga. Você serve pra ser amiga e pra ponte, né? De pegação alheia. Pegar você, não. Né? Ou até te dar um beijinho, mas ou quando tá muito bêbada, ou no finalzinho da festa, sacou? Não chega com Ou você te na coloca num festa. lugar de amiga e quer que você. Eu já tive a primeira grande paixão da minha vida, assim, né? Me colocou nesse lugar de me manter. Foi até uma menina que eu conheci na faculdade e eu tava ali ainda me descobrindo. Aí eu encontrei ela também era uma sapatona na época. Hoje em dia eu acho que ela até se descobriu bi, né? Enfim. E aí ela me colocou nesse lugar. Ela tava ferida pelo término com a ex-namorada. E ela me botou num lugar de tipo de fazer tudo que eu tinha que fazer por ela. Era uma serviçal, né? Tudo que uma namorada num relacionamento bizarro faz, mas eu não tinha parte do sexo do beijar na boca. Então, assim, era aquilo. Ai, a Ana vai me ouvir, a Ana vai me dar atenção, a Ana vai comprar chocolate pra mim, a Ana isso, a Ana aquilo. E como eu estava nesse lugar de não querer afeto, de não achar que eu não merecia afeto, né? De Bukowski, não sei o que, misântropa, né? Tipo, misântropa, porra nenhuma, essa geminiana, sabe? Misântropa onde, né? Então, assim, essa menina, como a Mafê falou o negócio do selinho lá da padrão, né? Essa menina, talvez inconscientemente, ela me colocou nesse lugar de. É a primeira vez que eu falo isso publicamente, assim, né? Vamos de terapia ajuda muito nisso, né? E ela me colocou nesse lugar de ser digna, de servir a ela, mas ela nunca vai ficar comigo. Ela me deu no máximo um selinho e tchau. E que ficava me mantendo ali. E ao mesmo tempo que ela não queria namorar comigo, ela não queria ficar comigo, ela não queria que eu ficasse com outras. Ela queria me manter ali. Ela Ah, queria me pronto. manter ali, perto dela. Só que ela era tipo a amiga, sabe? Pra fazer ciúme na ex, sabe? E na época eu nem era gorda e tal, mas ela me colocou nesse lugar. E esse também foi um lugar que eu. Eles colocam a gente sem ser. É, E é isso, a gente entra. Uma vez me perguntaram, nossa, mas quando você era mais nova, né? Amigos mesmo, você não era gorda. Eram pessoas que não falavam gorda. Eu falei, pois é, mas o entorno fala tanto, fala tanto, fala tanto, né? Que chega uma hora que assim a gente acredita. Eu acreditei a vida inteira. E aquele choque, né? Você olha fotos e fala, aí você meu volta a ver. Deus, onde eu tava com a cabeça, caralho? Eu não era nem gorda, sabe? Tipo isso, né? Vocês falaram desse processo mais anterior sobre entrar na escola e passar por um processo de feminização. Quando eu era criança, hoje eu tenho a certeza que eu não era criança gorda, mas como os parâmetros eram outros, eu achava que era. Aí quando eu mudei de escola, eu falei, agora eu vou ser super feminina, vou emagrecer e aí as pessoas vão me tratar bem. E aconteceu, as pessoas começaram a me tratar bem, só que foi a época que eu me tratei pior, porque eu me tratava muito mal, porque eu desenvolvi bulimia, eu não comia, eu tive todas as consequências de uma visão
totalmente errada sobre a minha imagem. E as pessoas começaram a me tratar bem e eu não estava feliz. Porque não adianta, né? Você, tipo, eu comecei a ver que não fazia diferença nenhuma isso, né? Quando eu olho foto hoje, eu até falo isso com terapia, eu não consigo ainda ver algumas fotos minhas, tipo, e ficar bem. Porque eu fico muito assustada de ver o quanto eu estava magra nesse período e eu achava que eu não estava. E eu fico assim, cara, isso aí Mas é um tá muito choque. errado. E aí eu tava assim, patricinha, brinco de argola, anos 2000, Patricinha. sabe? Cabelo de prancha, quase, quase vendo a costela. Olha, acho que E até rende episódio essas fases, assim. Vocês pegaram aquela moda surf também? Aquela Pegamos. moda riff, Eu eles riam da riff. usava, como é que é a blusa da Hip Cool? Hip Cool. Da Isso. Roxy também, que minha namorada na época, ela usava aqueles tênis largos e tal. Você estava até falando, né? Lembrei a minha primeira namorada. Ela usava essa. E ela comprava umas blusas da Roxy, né? Porque até a bonita queria um pequeno processo de Era a feminização ali. moda. Já que ela ia usar a roupa, né, que eu queria usar, bacana, né? Dá o decote pra aqui em ela. Minas também tinha a moda surfista, não sei porquê, mas Era, tinha também. mas era a época. Aquelas bermudas que vinham com aquele Tectel. raspador, de tectel com raspador Raspador de de prancha, parafina. Sim. de parafina. Cara, aquela época era boa. Eu fiquei com as pulseirinhas só. Eu perturbei meus avós pra poder me dar uma mochila da Ripcura, assim, e eles me deram. Porque era o auge, né? Tipo, eu comprava a bermuda de tectel também, aquele raspador de parafina, nem surfava, moro longe da praia. Olha, eu vou te falar, nessa época eu queria usar essas Ai, calças aí, mas nessa época acho que eu já vestia uns 44, 46, não cabia na minha bunda. Eu Não ficava tinha, né? muito puta. Eu também usei por pouco Ficava tempo. com ódio, rapaz. Aí eu falei, foda-se, vou usar legging, tomar no cu, vou usar calça bag, né? Aquelas bag na época. Minha namorada eu usava calça bag e tênis de skatista. Ela usava de Tênis skatista surfista. Ripcu, né? clássico. Aí depois eu desisti de tudo e virei gótica, galera. Falo mesmo, entendeu? Não, e tem essa questão também, né? Quando eu comecei a desenvolver, tipo, minha mais coxa, né, bunda, fui ganhando corpo, né, ali com uns 13, 14 anos, essas bermudas já não me davam. Aí eu fui ser roqueira. Eu só andava de preto, toda de preto. Por quê? É isso aí. Durante muitos anos, a roupa preta me protegia das pessoas, Isso assim, aí. em certo nível. Isso aí. Porque eu passava Tô aqui, ó, toda despercebida, de assim, eu preto já até hoje, era... ainda eu gosto. Eu já era assim, eu já tava ali, eu não sabia ainda que era sapatão, né? Mas eu já tava ali como um ser estranho, né? Um stranger things ali na vida daquelas pessoas, né? E eu, ainda ia botar uma blusa amarela, saca? Tipo, para as pessoas me verem. E aí eu falei, eu usava muita roupa preta para passar Só que o mais engraçado batida, é que o preto assim, chama né? mais atenção, né? Então, em alguns momentos, os outros... ela... como eu falei mais cedo, né? Tipo, eu tinha essa marra, né? As pessoas tinham medo de mim. E aí eu usava preto, então meio que ficava meio que assim, será que é satanista? Sabe? E aí muitas vezes as pessoas perguntavam pra mim, você é roqueirona, mas o roqueirona era tipo assim, querendo perguntar, você é sapatão? Saca? Tipo, porque... Mas assim, durante muitos anos o rock salvou a minha vida, porque eu via que o rock era isso, era o diferente. O questionador hoje em dia é amplo de bolsominion, né? Mas na nossa infância, né? Tipo, Olha, vou ser sincera, na nossa adolescência... infância também meio que era, mas a gente não frequentava esses É espaços verdade. ainda. Ou a gente não se Se você ligava. tivesse ido no garage, na época quando eu tinha 13, 15 anos, um inferno. Eu fui uma vez e não voltei. Não, a época que eu fui no garage pra Letícia que não sabe. Era maneiro fora, só que dentro... O garage é um espaço de rock que tem aqui no Rio, que é o submundo do Sim, né? E tinha Heavy Dutch também, que era open bar de show. Era show de rock ali, né? Rock, metal, e, assim, tudo. Rock, metal, punk. Quando eu fui, assim, no garage, eu frequentei o garage de 2015 a 2019, assim, mais ou menos. Já foi mais... Era mais tranquilo. Mas, assim, o rock foi muito esse lugar de acolhimento pra mim. Eu ali, uma adolescente de 13 anos, Zona Norte do Rio, saca? Muito mal com acesso à internet. A MTV foi o primeiro lugar, a antiga MTV, né, de acolhimento pra mim, que eu via aquelas pessoas diferentes e elas eram consideradas bonitas e estilosas
E ali já tinha ali uma coisa LGBT com a Marimun, com o Ponto P, com a Penélope, e o Beija-Sapo com a Dani Calabresa, que tinha casal LGBT que ia também. A MTV foi o meu primeiro lugar de, caraca, isso existe? Que legal! E eu acho que, eu só fui usar roupa colorida de novo, sei lá, em 2016, 17, que eu já tinha, sei lá, 25, 26 anos, que eu me permitia botar uma blusa colorida e ficar de boa. Hoje em dia, meu guarda-roupa é bem misturado, né? Hoje eu tô de rosa, mas amanhã eu posso sair de preto. Mas, assim, durante muito tempo, né? Eu lembro que a Letícia falou pra gente também falar de cultura pop, de entretenimento e tal. O rock foi esse meu lugar, assim, de tipo, sou roqueira. Aí eu escrevia na parede do meu quarto, eu ficava botando rock. Rock pra mim naquela época é o quê? Tipo, Pitty, CPM 22, Charlie Brown Jr., saca? Tipo, aí eu peguei a época do Forfã também. Mas minha avó ficava Você doida era meio comigo. emo também, Você Eu tenho tava né? uma uma alma vertente emo até meio hoje. emo aí. Vou ser sincera, Eu eu tenho te falei, alma. eu era da gótica, eu já ia mais pro Korn, já ia pesando o outro Eu lado gostava aí. também, eu gostava de Korn, eu também gostava. Eu sempre fui muito eclética, assim, em gosto musical. Mas aí botava Mas o rock também era como se fosse um traço da personalidade, né? Eu personalidade usei por muito rocker, tempo né? rock. Eu sou rocker. Sou muito roqueira, eu tive minha fase emo também. Mas era um lugar de tipo assim, do diferente. E tava começando a ficar em alta na nossa adolescência aqui, né? Nós temos idades parecidas. E, assim, as bandas nacionais de rock, né? Os clipes da Pitty, assim, aquela coisa toda. Que a Pitty, ela trazia muito essa coisa do cinema. Ela pegava muita referência no cinema, na literatura, pros clipes dela. Era sempre um clipe meio de terror, de distopia, né? Então aquilo era muito acolhedor pra mim, assim. Eu falava, sou roqueira. E aí aquilo foi um divisor de águas pra mim. Você tá falando do rock, assim, uma das minhas grandes referências na época era Cássia. Não tenho muito o que Cássia dizer. Eller, né? Cássia Eller, na época. Né? Com a voz, com o rock, com tudo ali que ela representava, a Sim. postura dela, assim, me chamava muita atenção. Era uma das coisas que me guiava, porque, assim, eu tive contato, né, assim, com o que é ser sapatão cedo. A minha tia, minha madrinha, ela é sapatão. Uma sapatão agora de 75 anos, né? Ela é das antigas. E aí, assim, eu era massacrada, por exemplo, para não parecer com ela, mas com as esposas, né? E com as amigas. Porque, assim, as esposas, as amigas dela e a galera que sempre frequentava lá em casa, apesar de eu não entender, eu acho que eu só fui entender de fato, assim, com 11 anos, 10 anos, que foi quando eu fiz uma caixinha pequenininha, assim, com várias outras caixinhas, e dentro tinha um bilhetinho assim pra minha tia. Você é lésbica? Você beija menina? Né, um negócio assim. E aí minha tia pegou e falou, sim, né? A Patrícia é casada comigo, eu sou a tia. Eu, legal, né? E foi isso e acabou, assim, né? Foi só isso. Que legal. Acabou, né? E geralmente a criança, quando ela não tá contaminada pelo núcleo familiar dela, ela leva super de boa, assim, a criança, assim, geralmente, né? Tipo, que legal, assim, né? Eu, no meu caso, eu tive um tio gay, que ele morreu em decorrência do HIV e AIDS, assim, nos anos 90. Eu cheguei a conviver com ele um tempo, e eu só fui descobrir que ele era gay, tipo, ele morreu em 96, eu só fui descobrir que ele era gay, ele era casado, em 2012. Uma vez a minha família contou. Porque quando eu era criança, eu achei que ele tivesse pego meningite e morreu. Mas ninguém contou pra mim que ele tinha HIV e tal. E eu lembro que ele tinha um marido, que também já é falecido, que sempre estava com ele e tinha um cachorro. Eu lembro que eu gostava de brincar muito com o cachorro. Era aqueles Dobermans, né? Aqueles cachorros super dóceis, o cachorro dele. E eu era uma criança de 5 anos, eu fazia o cachorro de cavalo. Eles ficavam rindo, assim, né? E eu lembro que ele sempre estava na casa da minha bisavó, que esse meu tio morava com a minha bisavó, e apresentaram ele como um amigo. Mas era marido dele. E eu só fui descobrir essa história da minha família quando eu tinha 21 anos, assim. E eu sinto muito essa perda hoje em dia, porque, cara, eu queria ter, acho que ele teria uns 70 anos, assim, a idade da sua tia hoje em dia. Porra, imagina se tem um tio gay pra falar com você, pra falar mal da família, sabe? É bem diferente, é bem diferente. Mas assim, depende também. Eu, quando me assumi pra minha tia, que foi a primeira pessoa que me assumi,
ela brigou comigo. Ela brigou, ela começou a chorar, porque assim, ela se assumiu, acho que nos anos 70. E nos anos 70 nada era tranquilo, né? 60 e poucos, 70. Ela pegou muita coisa complicada, tanto que eu lembro que quando eu me assumi, ela e a esposa dela na época, elas começaram a chorar, ficaram assim, por quê, né? Assim, que pena, puxa. Caraca. Aí, e eu falei, mas por que que você tá falando isso? Você sabe que não tem nada demais, né? E aí ela virou e falou, não é por você ser lésbica, É é pela pelo que pode sociedade, acontecer com né? você. Né? Ela falava isso, eu tenho medo do que pode acontecer com você. Até porque, assim, na época que eu me assumi, não só Niterói, Rio, lugar nenhum ainda era tranquilo, né? Eu lembro de com 16 anos já, assim, 17, acho que era 2006, 2005, É 2004. muito novinha ainda. Eu lembro da gente saindo da Volúpia, né, que era uma boate aqui em Niterói, e passando Playboy, assim, e tacando garrafa, e prometendo que ia voltar com arma para atirar na galera, e a gente de bonde, assim. Então, eu vi muita coisa, né, assim, do que ela falou, depois sendo confirmada, não com a intensidade que ela achava que ia ser na época. Mas eu lembro que, É assim, porque não ela é foi de uma outro coisa tempo, tranquila. né? Depois ela entendeu um pouco, Ana, mas foi muito Sim. complicado. Tanto que, assim, Deve essa passar na cabeça dela o Um que ela filme, passou, né? você ia passou sentir, né? tudo. Não, ela falou até hoje que passa tudo, assim. A gente até falava mal da família uma coisa ou outra, mas aí que tá, a gente tem, eu cresci sentindo um choque geracional, né, com esse lance das sapatões, né, das gerações. A geração da minha tia, assim, você tinha que esconder, você só era companheira. A maioria não teve filho porque não havia uma possibilidade, né? Assim, a minha tia, as minhas tias, elas sempre quiseram ter filhos, né? Ter uma família assim nuclear delas e não rolou, sabe? E outra coisa assim, falar mal da família na época também não rolava porque as sapatões da época se adequavam à família para ter algum tipo de convívio. Quem conseguia. Eu lembro de pelo menos 3 amigas da minha tia que eu ouvia ao longo dos anos enquanto eram pequenas histórias, quando eu cresci elas me contaram, que foram mulheres assim, super bem-sucedidas. Era outra coisa que eu ouvia desde pequena. Assim que eu me assumi, minha tia falou: "Se você é sapatão, você tem que se bancar". Né? Ela sempre falou isso: sapatão tem que se bancar, tem que ser independente. Eu ficava, mas por quê? Mas por quê? Porque vão te expulsar de casa, né? Porque podem acontecer coisas assim. Né? Ela meteu essa logo e eu fiquei assim. E assim, né, para além disso, voltando às amigas, eu lembro de várias histórias, e eu acho que isso que tocou um pouco a minha mãe, né, foram 2 anos bem complicados, de secção, de porrada, né, vou te prender em casa, você não vai ver sua namorada, né, minha tia tentando dar uma ajuda, e eu lembro que a minha mãe, né, lembrou de histórias de 2 amigas da minha tia, e recentemente tinha acontecido uma na época, uma amiga da minha tia tinha se jogado, assim, né, do apartamento dela, Caraca. né, assim, já estava mais velha, enfim, tinha perdido a companheira, e ela se viu sem família, assim, a família dela não queria falar com ela tinha feito uma última tentativa, mulher super inteligente, maravilhosa, bem-sucedida, bacana, né, tudo que falaram que tinha que ser, e é isso. Ela não tinha criado redes, pontes, ela não tinha, sabe, eram algumas vivências muito duras, porque assim, até o processo de getificação, quando a gente vai pensar, que a gente fala, né? Eu lembro na faculdade Sim. a gente estudou muito isso. É muito importante, assim, não é uma coisa que a gente tem que demonizar, porque a gente precisa de redes, muitas vezes a gente não tem Um família. espaço só nosso também, né? Exatamente, né? A gente não tem aquilo ali, né? Eu percebo que a gente tem muito esse apoio da família que a gente cria, né? Não é a família nuclear, mas a gente cria essa rede. E no meu caso, quando eu passei a ter uma rede sapatão, principalmente, de amigas, que eu sei que eu não tô sozinha, que eu sei que eu posso contar com elas, isso foi muito bom pra minha autoestima, sabe? Isso me deu coragem de andar na rua, coragem de assumir meus BO, assim, coragem de criar um canal na internet, sabe? E botar a cara na internet pra falar as coisas. Porque antes eu tava ali, eu tava sozinha, eu tava com medo.
Eu passei muitos anos da minha vida sem me entender, assim, que eu era, né? Tanto que tem até aquele meme que tem na internet, que é tipo assim, você não era uma criança mística com os poderes sobrenaturais, bruxas, você só era LGBT, né? Porque a Todo gente mundo achava que acabava... era Matilda, né? o Harry Potter, saca? Todo mundo se colocava nesse lugar. E todos os meus amigos da época que achavam que tinham poderes, tipo X-Men, tudo LGBT hoje em dia, sabe? Tipo... Pois é. Eu acho que é importante essa fala que vocês colocaram, que não é. A gente falou no começo sobre fazer terapia, né? O Sim, autoconhecimento, importante. mas que só isso não se basta, Sim. né? Ter uma rede, ter acolhimento faz toda a diferença. Faz. E assim, a gente sabe que às vezes não é fácil, né? Então, pode buscar na internet, pode buscar com amigos ao redor, sair sozinho. Eu recebo muito e-mail de mulheres falando: "Ah, eu queria muito ter amigas lésbicas". Nossa, sim, Ou eu demais. tô Na minha DM. no interior, ou não tô sei lá o quê, tal. Essa rede é muito importante, sabe? Então, eu vejo que é uma das coisas que as pessoas mais falam, né, Ana? Uhum. Tipo, às vezes vai escutar a gente, vai conversar com a gente, porque quer criar esses laços. E é importante que a gente dê espaço para isso, que as pessoas também façam isso. Porque a terapia, a Mafê vai concordar que é muito importante, né? É Só que o importante, mas não é suporte tudo, tá? A gente precisa muito bem pontuar isso, não é tudo. Terapia não resolve, por exemplo, falta de comida, falta de apoio. Terapia não resolve falta de amigo, né? Não, isso a gente não resolve, né? A gente encaminha, né? A gente conversa, a gente pensa nos meios de, né? Como é possível para você fazer. Agora, resolver não. Essa questão da solidão é muito... Vira e mexe, chega na minha DM casos de meninas que estão no interior do Brasil ou que me seguem e não... Quer dizer, me seguem por uma conta fake. Teve até uma vez uma menina que ela me procurou, ela falou assim: Ana, esse cara aqui, ele cismou que quer namorar comigo, mas eu não quero namorar com ele. E eu não quero que ele veja que eu sigo você. Eu sou sapatão, mas eu não sou assumida. Você pode bloquear ele? Ela me mandou o link do cara e o cara me seguia, cara. Ele me seguia pra ficar de olho Gente, na menina. Olha que absurdo. E ela falou assim, Ana, me desculpa, eu queria comentar nas suas coisas, mas eu não posso. Porque tem esse maluco atrás de mim. Aí eu falei assim, olha, eu bloqueei ele, mas seria bom você buscar ajuda aí na sua cidade, entendeu? Eu sempre falo isso, busca ajuda. Quando vem coisas assim, Denuncia. denuncia. Porque Você o falou cara... agora, eu lembrei que meu ex-namorado me perseguia. Ele me perseguiu por 6 meses. Caraca. Na época eu não sabia que podia denunciar. Na época eu não E sabia. stalker não era crime ainda, né? Como é Não. hoje em dia. E agora é isso. Por favor, manda denunciar, porque não é só, ele não tá só stalkeando. A gente tem que ser sincero, cara. Ele é lesbofóbico à beça, né? O meu ex-namorado foi lesbofóbico pra caralho sim, comigo. Porque ele sabia que eu tinha uma namorada, ele me perseguia. Porque eu tinha uma namorada, eu não queria namorar com ele. não aceita, né? Acha que é direito É, dele. né? É machismo, né? É lesbofobia, tudo isso junto. Escroto. É muito complicado isso, né? E eu vejo muito essa questão de quanto que essas sapatonas mais pro interior, cidades mais pra dentro do Rio mesmo, assim, elas têm essa questão e tem muito essa questão da demanda por ter uma amiga, por ter alguém ali pra escutar, por trocar, porque é muito difícil, assim. Eu vejo por mim, pra mim foi muito difícil. Eu me descobri sapatão em 2012, né? 2011, né, na real, 2011. Eu só fui montar uma rede de amigas em 2016 e 2017, por aí. Olha quanto Super te tempo. entendo, eu também demorei a beça. Meus primeiros amigos eram gays. A gente começa andando com os gays, né? É, eu comecei por aí. Verdade. Assim, eu amo meus amigos gays, mas é um outro rolê, né, Aham. gente? É, um É um outro outro rolê rolê. deles. Falo mesmo, adoro diva, adoro bate-cabelo, mas Mas, tem limite, né, gata? inclusive, a gente pode voltar depois pra falar mal de gay, aquelas, tô usando. Já falei na cara deles, vou ser bem sincera. Já falei mesmo. Já falei pros meus amigos, vou falar um pouquinho mal, assim, da cultura que vocês estão tentando me arrastar. Não, é Inferno, né? porque outro dia um cara me mandou falando assim: você só chama mulher pro seu podcast? E eu não chamo só mulher pro meu podcast. Só que eu priorizo mulheres no meu podcast. E aí eu fui ver lá, eles têm um podcast que é tipo 500 homens gays. Aí ele veio falar comigo, enfim. É sempre assim, sempre é isso, né? Eles nunca chamam a gente e querem que a gente fique ali, né? É muito complicado, né? Eu não sei como é que é pra você, Letícia, aí em BH.
Mas eu e a Mafê, nós não estamos no centro do Rio de Janeiro, que é onde tem a Lapa, que é um bairro onde acontece a vida noturna da cidade. Então, para mim, que tô longe desses lugares, foi mais difícil ainda também construir uma rede por causa disso. Porque eu não tinha como acessar, ir lá pro centro da Sim. cidade, novinha, para ir pra balada, ou às vezes não tinha dinheiro, não tinha como estar nesses lugares. Então, às vezes também a sua localização da sua casa, né, vai influenciar muito também no fato de você ter uma namorada, Ó, de você total. ter uma amiga, de você ter uma rede, de você circular pela sua cidade, né? É muito importante pautar isso também, assim. Mas eu não sei como é que é pra você em BH, Letícia. Aqui tem lugares mais afastados, assim, mas o Rio é um pouco. Eu acho, né? Não conheço tanto o Rio, assim, não. Mas consigo ver as distâncias que são um pouco maiores. Quando eu vou para o Rio, para São Paulo, eu fico assim, gente, tem lugar que. Aqui eu acho que umas distâncias tem até 1 hora, né? Aí dá para ir de algum lugar ou outro. Eu acho que Belo Horizonte é um pouco menor, só que também tem poucos espaços, então tem menos espaço. O Tinder acaba, tem todas essas histórias aí. O Tinder acaba. É, eu falei isso outro dia com uma menina de São Paulo, ela ficou, como assim? Eu falei, aqui o Tinder acaba, gente. Tipo, não tem muita opção, assim, não. Aqui no Rio já teve mais. Já teve mais. Agora a gente tá. Agora. Faz um tempo que tá meio minguado. Eu queria que, antes da gente encerrar, que vocês, a gente fosse para o bloco de indicações, vocês indicassem alguma coisa, indicassem vocês mesmos também, né? Sempre importante. Olha, eu acho que, como que tem a ver muito com o nosso papo aqui de hoje, eu quero indicar pra vocês a cantora Lizzo, que é uma cantora maravilhosa que está em alta agora, uma mulher gorda, negra dos Estados Unidos. E principalmente pra gente que somos corpos dissidentes, ela é excelente assim, para autoestima, por empoderamento. É Lizzo, Lizzo. E acho que ele maravilhosa, Lizzo. E eu acho que série, eu vi uma muito fofinha esses dias, que é aquela, acho que é Heartstopper, né? Tipo, da Netflix. Ah, sim, muito fofa. E é uma série muito fofinha pra gente que é LGBT e está acostumado a ter que ficar vendo notícia ruim o tempo todo. Então ela um acolhimento, assim, um sossego pra gente assistir, né? Nem de fofura. E quero indicar as minhas redes também. É só procurar por Sapatão Amiga em todas as redes sociais. E eu tenho uma newsletter que também tá o link lá no meu perfil do Instagram. Eu falo sobre autoestima, autonomia, política e tudo mais. E é isso, assim. Quero agradecer demais a Letícia pelo convite. Agradecer a Mafê pela troca também, que foi muito maravilhoso te conhecer. E é isso, assim, gente. Perfeita. Newsletter muito boa, gente, eu assino. E você, Mafê? Ó, eu vou indicar Sapas Gordas, né, da Mili Costa. Eu volto e meia, gosto de indicar bastante porque é um espaço onde ela fala bastante, né, sobre essa questão de ser gorda, sapatão, mulher negra. Ela também tem um outro projeto onde ela está pedindo fotos, né, de casais de sapas gordas. Assim, a gente precisa dessa representatividade. A gente não vê casais de sapatão gordo, né? Assim, muito difícil. Porque as pessoas não tiram foto, né? A galera não divulga, não tá aí, é muito hate. Eu acho importantíssimo assim, o trabalho dela, né? A discussão dela é muito bacana. Então vou indicar aí a Mili Costa, Sapas Gordas. Conheço a Mili, maravilhosa. Sou fã da Mili. Né, ela tem questões muito pertinentes ali, que ela vai colocando várias discussões, né? Vai levantando vários questionamentos. E assim, as fotos, né, gente? Fotos maravilhosas. A gente precisa normalizar os corpos reais também, né? E assim, ó, eu vou indicar, já é um documentário, né, assim, antigo, tá? Que a gente estava falando, por exemplo, né, das noitadas e tudo mais. E eu lembrei de uma coisa assim antiga que eu gostaria de ver, que é o documentário das Divinas Divas, que se passa no Teatro Rival, com a história das travestis, com as vedetes e tal. Eu fui assim, você falou de boate, eu lembrei, aí eu vou indicar aqui pra gente. E vou indicar o meu arroba. Eu não boto muita coisa lá, galera, assim, não é profissional. Eu só vou tacando um monte de discussão das vozes da minha cabeça, assim, coisa de trabalho, né? Discuto muito questão, assim, sobre corpo mesmo, né? Sobre autoestima, sobre esporte, principalmente, né? Eu gosto muito, assim, estudo, né? Trabalho com isso.
E aí vou colocando lá vários questionamentos e questões. Pego várias coisas da Ana também, reposto. Eu vou dessas, assim. A pessoa fala, você cria conteúdo digital, eu espalho. Criar, assim, eu não consigo. Que bom saber disso, eu vou Pode seguir você lá. Eu sou espalho. Eu espalho, boto questionamento lá e vou botando pra galera. Ó, galera, vamos lá. Mas qual o seu arroba, Mafê? Meu arroba é @mafê_mota, com 2 T's e G no final. Ai, gente, adorei. Adorei te conhecer, já tô te seguindo aqui. Eu boto um monte de coisa de esporte, galera, porque eu sou atleta também de rugby, então... Chique demais. Babado tão lá. Gente, arrasou. Aí você faz o rugby em Niterói mesmo, Isso, jogo no Niterói Rugby. Eu sou jogadora de rugby 15 agora, né? O restante eu sou psicóloga de rugby mesmo, de esportes em geral. É verdade que tem uma coisa no rugby que tem que enfiar dentro de uma bacia de gelo, assim? A gente faz, sim. Entre os jogos, assim, eu entro dentro da tina de gelo mais ou menos até aqui ou até a cintura, depende da intensidade do jogo. A gente fica no máximo até 5 minutos. Mas posso te falar, recupera, viu? Que você ia ficar de dolorida, de ferrada, você, tipo assim, diminui 3 vezes. Vale a pena, então. Você sai doloridinha, mas você não sai arrasada, acabada. Caraca, eu não teria coragem de fazer isso, não. Eu gosto de água gelada, gente, já ajuda. Eu sou viciada em banho quente, pra mim não rola. Muito da água gelada, aquela que o pessoal é bem provável. Você gosta de água gelada? Gosto. Tá frio, né? Eu tava tomando o quê? Banho gelado. Tá doido. De manhã, de noite fica... A BH é frio a beça, aqui não é não. A fria beça não. Aqui depende de noite, não, se depende. Tá, Pro povo do Rio pode ser, né? Mas aqui... A minha é. Então é isso, gente. Eu queria agradecer muito a participação de vocês duas, maravilhosas. Eu amei muito, achei que a gente teve uma energia muito boa. Estão mais do que convidadas para vir aqui, sempre. Se quiserem também sugerir tema, Letícia, estou a fim de falar qualquer coisa, tal coisa, pode chamar que a gente vem conversar. E queria finalizar também lembrando que o Sapa Justa é um podcast independente e que vocês me ajudam muito divulgando o episódio. E lembrar que se você tiver um dinheiro sobrando, você pode participar do nosso Apoia-se e também convidar todo mundo para participar do grupo de Telegram, que é onde a gente conversa, troca ideia, faz amizades e o povo também me ajuda muito nas pautas lá. E é isso, gente. Muito obrigada e até mais. Até mais, pessoal. Até. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.